Olá meus amigos, cá estamos nós novamente, mais um vídeo aqui no canal Liberdade Financeira, isso mesmo. Deixa eu colocar um ponteirinho que hoje a gente vai ter que analisar a fundo aqui esse fundo, de fato. Só lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de ativos. Hoje vamos dar uma geral aqui sobre o CPTS11, que é um fundo que ele faz uma gestão ativa bem diferenciada, realmente aí comparado com muitos outros fundos de CRIs, além, é claro, dele ter a parcela em fundos imobiliários também. Então vamos dar uma olhada como funciona essa gestão ativa deles, a questão do trade que eles fazem muito e como toda a questão da deflação e a queda dos fundos ali no final do ano afetaram o dividendo dele bastante. Muito bem, dados iniciais e importantes, ele é um fundo de agosto de 2014, ou seja, já tem aí quase 10 anos de história, é muito bom para a gente analisar. Ele é da Capitânia, todo mundo pode investir, né? Investidores em geral. Ele tem uma taxa de escrituração e administração de 0,10 e a taxa de gestão é de 1,05, ou seja, basicamente aí 1,15% em cima do valor de mercado, ou seja, o pessoal está ganhando menos lá, que a cota caiu bem. Não tem taxa de performance, ainda bem. Geralzona, o valor de mercado na faixa de 82 aqui nessa época, o patrimonial por volta de 88,76. Muito bem. Último rendimento 58 centavos, né? Bem abaixo daquele R$ 1 para cima que o pessoal já estava acostumado. Esse dividendo anualizado ficaria na faixa de 8,2%, porém nos últimos 12 meses ele pagou mais de 14%, ou seja, ele está numa média aí bem abaixo do normal. Bom, ali 202 mil cotistas. A database dele, diferente da maioria, não é no último dia do mês, é na faixa ali do 8º dia útil. O pagamento cai normalmente antes do dia 20. Muito bom. Ele tem aí 73% em CRIs e 26% em FIIs. Tem um pouquinho ali de caixa. Ele tem ali os principais devedores, né, que seriam essas empresas, vocês podem dar uma olhada. E ele tem ali um valor bem grande em CRIs. Muito bom. Ele tem aí 49 créditos, né, 49 CRIs, seria a diversificação aí da carteira dele. A faixa de IPCA mais 6,5 na aquisição e agora ele já tem IPCA mais 7,3. O CDI também está acima de 3. Uma taxa razoável para um fundo que é high grade, né? Ele não é um high risk, não tem como comparar ele com um RPR aí da vida. E aí a carteira de FIIs está alocada aí 35% em renda urbana, 26% logística e 16%, quase 17% aí em lajes. Os maiores FIIs, tem a listinha. Muito bom. Vamos dar uma geral aqui. Interessante nesse fundo é que eles trazem essa tabela de sensibilidade, que seria o quê? O fundo está cotado abaixo do valor patrimonial, então quer dizer que a taxa IPCA que você ganha em cima é maior. Então nessa faixa de preço que ele está aqui, na verdade ele está nessa faixa já de 78, né? Na época do relatório ele estava 77. Ou seja, a gente está pegando um high grade com um IPCA na faixa de 9,7. Ou seja, e está pagando uma taxa de administração um pouquinho menor. E no fim das contas, o seu IPCA aí seria 8,7 já líquido de tudo. Ou seja, quanto mais barato o fundo, mais alta é a taxa que você vai receber real no final do dia, ok? Então, comprar com desconto é uma boa, galera. E aqui é bom que a gente, como tem um histórico grande do fundo, a gente pode ver como ele foi performando ao longo dos anos. Ó. Essa barra azul é o CPTS e a barra cinza é o CDI, que a gente sabe que no Brasil o CDI normalmente é alto. E vocês veem que ele sempre veio dando resultado melhor do que o CDI. Principalmente naquela época do CDI bem baixo, ele conseguiu realmente entregar um valor bem interessante em cima disso. Certo? Mesmo aqui, ó, agora com o CDI mais alto em 2022, ele performou ali praticamente 4% acima.
Aí, óbvio, em 2023 ele ainda tá naquela briga para superar aí o CDI, ok? Então o fundo tem feito aí o que ele se propõe, que é render mais que o CDI, né, que é o principal benchmark aí desses fundos, porque normalmente o investidor de fundo imobiliário é o cara que veio da renda fixa. Ao longo dos anos aí a gente viu que o CPTS rendeu mais que o próprio CDI, que o IFIX e o IPCA, né? O IFIX aí agora ele está basicamente empatando aí com o CDI. Ou seja, segue firme e forte aí o CPTS. Agora sim que a gente vai começar a entender por que, que o dividendo foi lá para baixo aqui, ó, em novembro, né? Porque o que acontece? O CPTS ele tem um valorzinho lá em renda fixa, que vai rendendo ali normal, sem problemas. O rendimento de CRIs, vê lá em julho, ó, tava 33 milhões, foi caindo, em novembro chegou a 8, ou seja, algo ridículo. Assim, ainda muito bom comparado que o IPCA estava negativo, ou seja, ele ainda entregou um resultado positivo. Então ele ainda fez ali a sua função, mas só que no geral aí para o cotista o dinheiro caindo na conta foi bem baixo mesmo. Porque tanto os juros quanto a atualização monetária vieram ruins, né? Porque a atualização monetária veio negativa, os juros também vieram baixos e aí o que aconteceu? Um comeu o outro e deu um resultado muito ruim. Outra coisa que o CPTS acabou fazendo foi negociações de CRIs, ele acabou tendo uma perda, né? Porque ele estava ali naquele momento, juros altos, ele conseguia pegar alguns CRIs aí com taxas melhores e ele acabou se desfazendo de outros não tão bons por um preço que acabou gerando um pouco de prejuízo aí. Da mesma forma, os FIIs vieram pagando menos e o ganho de capital foi bem menor também, ok? E aí a gente consegue enxergar isso aqui, ó. Essa tabela é muito interessante, porque ele tem aqui o que entra de renda fixa, a gente nem consegue enxergar ali, que é pouquinha coisa. O rendimento de crise é bem importante, né? É o principal motivador aí do dividendo do CPTS. Ele deu uma queda bruta aqui em novembro. E o que aconteceu? Ganho de capital em CRIs também. Ele vender CRIs com ganho é algo muito importante. A gente vê aqui dentro do CPTS. Chegou aqui, ó, não rolou. Pelo contrário, ele teve prejuízo com esse giro de CRIs. Os FIIs também deram uma diminuída boa e ganho de capital em geral também foi bem pouca coisa, ou seja, todas as formas de rendimento do CPTS foram impactadas e não só a questão do CRI, ou seja, ele parou de ganhar dinheiro dos FIIs, ganhou menos de CRI, não conseguiu gerar FII, não conseguiu gerar CRI de uma forma otimizada, ou seja, o dividendo foi lá para baixo. Aí a gente vê que em dezembro a coisa já começou a virar, certo? É isso que a gente vai ver. Só dando uma geral aqui na onde o CPTS investe, a maioria é logística, né? CRIs de logística, tem bastante shopping e varejo também em alguns outros tipos. E aquele 26% em fundos imobiliários. Aí a gente vê a cota indo lá para baixo, certo? Ela começou a ensaiar aqui uma melhorazinha, mas a gente vê que está super descontado, ele que vinha ali na faixa de 95 para cima. Bom, caiu bastante aí o CPTS. Aí a gente vê aquela escadinha de dividendos, né? Como um fundo de papel, ele acaba tendo um pouquinho mais de volatilidade nos dividendos, porém ele vinha ali mantendo próximo a R$1. Desde que teve aquele boom ali do IPCA, ele ficou aí pagando R$1 e aí teve essa queda brusca lá em novembro, porém a escadinha já tá subindo, galera. Então, daqui a pouco o pessoal vai se tocar e vai começar a subir aí essa cotação. E aí que a gente vê, ó, o valor patrimonial aí da cota está em 87. Quando o IPCA começar a virar, a gente vê lá nos títulos públicos que está o IPCA ali 6,5 quase, a gente vê que a massa aqui, o valor da cota, por quê? Os CRIs são marcados a mercado, ou seja, se isso daí começar a dar uma melhorada, esse valor patrimonial vai subir também. E com isso a gente vai ver que esse desconto de 11% aí é maior na verdade. Ok, então 75 centavos o último pagamento de dividendos do CPTS já deu uma melhorada, já está se aproximando do R$1 novamente.
Porém, o seu valor de cota, né, que bateu lá 75,57, ainda está bem lá embaixo. Ou seja, reagiu o dividendo, mas não reagiu a cota ainda. E por fim, a gente vê que quem comprou lá em fevereiro de 2022 segurou um ano, teve um rendimento de 12% em dividendos, mas a cota caiu mais de 19%, então está amargando aí mais ou menos uns 7,6% de queda, certo? Como alguns outros FIIs, a gente vê que outubro estava no verde, mas aí foi só para baixo. Mas é isso aí, galera. Todas as informações foram tiradas dos relatórios gerenciais do fundo, do Status Invest, Fundos Explorer e do Mundo FII. Muito bom, galera. O que vocês acham aí do CPTS? Não deixe de curtir aí o vídeo caso tenham gostado. E, obviamente, se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Muito bem, galera. Vou ficando por aqui. Muito obrigado.